Olá, minha gente, professor Nelson Sartori de volta aqui com vocês. Vamos continuar falando sobre o pronome relativo e eu vou falar alguma coisa sobre o cujo ainda, que nós vimos ali no bloquinho anterior. Entenda bem, o pronome relativo cujo, ele sempre estabelece relação de posse, relação de concordância e regência. Se qualquer um desses três elementos não estiver funcionando, tudo cai. Qual é o problema do cujo? Veja. O cujo, ele é um pronome que exige de você uma programação. Ele exige de você uma programação. Você tem de saber trabalhar com ele, principalmente essas relações de posse. Então ele exige que você se programe, que você se projete, tá? Que você pense antes de falar, tá? Que você construa uma ideia. Então imagine o seguinte: eu estou numa sala de aula sobre o tablado e eu caio sobre o tablado da sala de aula, tá? O que eu tenho de saber? Todas as relações antes de produzir. Eu tenho que dizer, ó, esta é a sala de cujo tablado eu caí. Vamos ver, eu vou escrever isso daqui lá no quadro do cujo para poder complementar e você escreve aí também. Olha só, o que nós vimos ali no último bloco, eu vou escrever aqui embaixo assim pra gente. Veja só. Vou apagar essa parte que nós vimos aula passada, você já tem registrada. Eu escrevo assim, ó. Então, com a caneta vermelha, ó. Esta é a sala de cujo tablado eu caí. Pessoal, eu caí do tablado da sala. Vejam, o cujo está concordando com o tablado, é o tablado da sala, a ideia de posse, e quem cai, cai de algum lugar. Então as relações estão todas perfeitas. Mas veja qual é a questão do emprego do cujo. Antes de usar o cujo, eu já tenho de saber, vamos marcar com marca-texto, tá? Amarelinho. Antes de usar o cujo, eu tenho que saber que antes dele, vem a ideia de posse. Então, vejam, quando eu falo cujo, eu tenho que saber que antes de eu falar o cujo, depois eu vou falar de tablado. Tá? Então, vejam, antes de eu produzir a minha fala, eu já tenho que saber que vou falar o cujo e na sequência eu vou falar a palavra tablado com quem o meu cujo concorda. Mas antes disso, eu tenho que saber que existe essa relação de posse. Tá? Por isso é o tablado da sala. E perceba que, ao mesmo tempo, eu já tenho de prever qual vai ser o verbo que eu vou usar no final para determinar a minha preposição. Então, existe todo um projeto para que eu construa a estrutura do cujo. Como isso daí exige, né? Como isso daí exige de mim um conhecimento para estabelecer essas relações, exige de mim que eu já saiba tudo o que vai acontecer, dificilmente eu emprego o cujo. Né? Ele é comum até na escrita, mas não é tão comum na fala, porque ele exige que eu fique pensando e construindo, e a falta de treino em usá-lo faz com que a gente o afaste. Bom, como a gente afasta, a gente não usa, a gente não treina. Como a gente não treina, a gente não aprende. Como nós não aprendemos, nós não sabemos. Como nós não sabemos usar o cujo convencionalmente, ele cai sempre em provas de concurso. Tá? E é importante você lembrar que cujo, já fazem a concordância, por isso nunca antes dele ou depois virá um termo determinante, ou seja, eu nunca vou usar cuja a, cuja esta, cuja aquela. Por quê? Porque ele que já faz a determinação, a ideia de posse e a concordância. É sempre cuja casa, cujo carro, cujas casas, cujos carros. Sempre fazendo essa concordância. E pelo amor de Deus, não existe o chamado dito cujo. Tá? Ó, esse daqui é o dito cujo de quem eu te falei. Falei, não, eu não. Como? Veja, este é o dito cujo eu lhe falei. Está faltando tudo. Essa é uma tentativa popular, coloquial, de trazer um vocabulário um pouco mais rico para a fala, tentando ostentar uma certa sabedoria, e aí acaba falando bobagem. Quando a gente não sabe, a gente não fala. Tá? Mas atenção,
É essa dificuldade no emprego do cujo que faz com que ele esteja sempre presente em provas de concurso. Vamos dar uma olhadinha agora numa espécie de resuminho sobre pronome relativo, a gente vendo em algumas expressões o trabalho do pronome relativo. Como é que ele funciona, como é que ele cai. Então acompanha aqui comigo, vamos lá para o nosso quadro e vamos ver isso daí funcionando. Então ele pede aqui, ó, para que indique o pronome relativo e o respectivo antecedente. Então vamos lá. Pedro chamou o menino que estava sobre o muro. Perfeito. O meu que é o meu pronome relativo. Agora, como é que eu sei sobre o que ele faz? Eu faço uma pergunta. Quem estava sobre o muro? O menino. Então, o meu que é relativo a menino. Tá certo? Vamos lá. O jovem minha filha, a quem dizes amar, não te amas. O meu pronome relativo é quem? Pergunto, a quem dizes amar? Não é o jovem? Então, o meu quem é relativo ao jovem. Tá bom? Então, é dele que nós estamos falando. Depois, onde você pôs aquele presente embrulhado em papel colorido que ontem lhe mostrei? Veja bem aqui. Pessoal, olha só o que eu estou dizendo aqui dentro desse contexto. Eu tenho o onde, mas eu tenho também o que. Ué, mas qual deles, então? Os dois são pronomes relativos? Não, lembre-se que eu disse a vocês. Quando o pronome relativo faz uma pergunta, ele deixa de ser pronome relativo. Ele vira pronome interrogativo ou, neste caso, advérbio interrogativo. Nossa, mas eu tenho que lembrar disso agora? Óbvio que não, nós não estamos trabalhando com isso, tá? Pessoal, se eu estou fazendo uma pergunta, é um termo interrogativo, só isso. É preocupação das bancas perguntar se o pronome é interrogativo ou se é advérbio interrogativo? Não. Isso daí você nem vai ver questões ali representadas com muita clareza. Então, na verdade, o que eu tenho é esse que. Então, a minha pergunta agora é a seguinte, vejam só. Onde você pôs aquele presente embrulhado em papel colorido que ontem lhe mostrei? Pergunto, o que ontem lhe mostrei? Aquele presente embrulhado em papel colorido. Eu falei de tudo isso, porque aquele presente embrulhado em papel colorido, ontem lhe mostrei. Essa é a relação importante. Então, duas coisas que nós vimos aqui, tá? Se o meu pronome está fazendo pergunta, ele não é pronome relativo, tá bom? E, obviamente, você tem que fazer a pergunta por pronome para saber quem é a sua estrutura. Na D, eis a carta cujo conteúdo você desconhecia. Bom, o cujo eu sei que é o meu pronome relativo. O cujo concorda com o conteúdo, concordou, e tem que ser o conteúdo da carta. Então está aqui a minha posse. Pessoal, quem desconhece, desconhece algo. Eu não tenho preposição, então está perfeita essa construção. Tá certo? No de baixo. Disse-me João, aqui estão os trabalhos que vos pretendo entregar. É o nosso quê? E eu pergunto o que eu vos pretendo entregar? Os trabalhos. Olha aqui, ele é relativo a trabalho. Eu faço uma pergunta, tá? E acho o meu termo. A última, é essa casa onde você mora? Pergunto a você, onde você mora? Sua resposta é na casa. A única diferença é que dentro do onde já existe um enzinho guardado, tá? Porque quem vive, vive em, tá certo? Algum lugar, só que eu não preciso colocá-lo porque onde já tem uma estrutura dentro dele. Se eu fosse substituí-lo, por exemplo, pelo que, se eu fosse substituí-lo pelo qual, aí sim eu teria de utilizá-lo, tá? Aí sim eu teria de utilizá-lo. Vamos olhar lá? Olha só, aqui dentro da nossa relação. Lembre-se que o onde sempre estabelece uma relação de lugar. Olha só. Tá? Este é o prédio onde trabalho há 5 anos. Pergunto, onde trabalho? No prédio. Tá bom? Eu trabalho no prédio, então meu onde é relativo a prédio. Eu decidi deixar esse daqui para a gente retornar um pouquinho, que é para poder falar em cima das duas estruturas. Poderia substituir esse onde por, veja só, mudando a cor, por em que, ou
no qual. Mas perceba, voltando para o vermelho, que eu tenho de colocar o em nas duas relações. Dentro do meu pronome eu já tenho em. Mas quando eu substituo o onde pelo que, o pelo qual, se ele estiver fazendo referência de lugar, eu trabalho em algum lugar, tá? Olha aqui, ó, quem trabalha em algum lugar, eu tenho de respeitar a regência, com onde o em não precisa ser colocado. Mas em outras frases, eu teria de pôr. Vamos ver o exemplo? Assim, ó. Este é o prédio de onde vim. Quem vem, vem de. Então, nessa situação, se eu for substituir pelo que, olha só, de que vim ou do qual vim. A minha preposição se liga aos dois o tempo inteiro. Tá certo? Vamos lá? Vamos voltar a ver o exercício que estávamos fazendo, pulando até chegar onde nós estávamos. É aqui. Essa é a casa onde você quer morar. Falou, mas tem uma pergunta aqui, professor, mas só que a pergunta não é feita pelo onde. Não é onde você quer morar, é esta é a casa? Né? A casa é esta daqui? Então, o meu onde é pronome relativo a lugar. Onde você quer morar? Na casa. Beleza? Bonitinho? Vamos dar uma olhadinha numa questão agora? Olha essa questão. Ele diz assim, ó, a lacuna na fala da personagem deve ser preenchida corretamente com, vamos vendo? Sonho com um mundo melhor, em cujo todos, não pode, né? Fala assim, cujo todos sejam iguais. Cadê o meu pronome, o meu substantivo posterior e anterior? Não existe, está fora. Posso dizer sonho com um mundo aonde todos sejam iguais? Minha gente, esse aqui é uma preposição, tá? Ele não é solicitado, não existe, então está fora, não uso o aonde para esse tipo de estrutura. Posso colocar sonho com um mundo em que todos sejam iguais, perfeito, em que funciona corretamente, tá? Falou assim, se eu sonho com um mundo, é o lugar, o mundo é o lugar, então é o lugar em que. Eu não posso colocar simplesmente que, porque falta regência, tá? E menos ainda o ao qual, já que não existe regência para essa preposição. A alternativa correta é a alternativa C, tá certo? Vamos ver mais uma ultimazinha? Olha só. Está adequadamente empregado o elemento grifado na seguinte frase. Então vamos vendo se ele está tudo certo. Geralmente essas questões vão pedir o trabalho com a regência. Então olha só. O respeito de que se cercou a posição do antropólogo Lévi-Strauss permanece vivo até hoje. Pessoal, quem se cerca de. Então, de que se cercou, está correta. Vamos ver nas demais? Não se deve julgar primitivos aqueles a quem não concordamos. Pessoal, quem concorda, concorda com. Então, esta é errada. O pensamento de Lévi-Strauss, de cujo é tributário. Cadê o substantivo que justifica essa relação? Não existe nenhum antes nem um depois. Impressiona a perseverança a qual antigas culturas se agarram, tá? Então vejam só. A qual antigas culturas se agarram aos valores. Pessoal, ela se agarra aos valores. Então aqui nem funciona a existência de crase e nem mesmo, olha só, a estrutura feita impressiona a perseverança a qual antigas culturas se agarraram. O ideal aqui seria antigas culturas se agarraram aos valores. A perseverança com que antigas culturas se agarraram, né? Elas se agarraram a alguma coisa com outra, tá? Então, se eu colocasse com a qual, também serviria. O erro está em dizer, e ele usou o se agarra a alguma coisa, tá? Só que ele perdeu a estrutura da regência, tá bom? Então, as antigas culturas se agarram a determinadas coisas com algum valor, tá? Ele se agarrou com algo àquilo. Então tá fora. Na última,
Hoje, é notória a impropriedade de certos conceitos em cuja denúncia Lévi-Strauss foi o responsável. Minha gente, quem é responsável por algo. Então, vejam só, cuja denúncia, a denúncia de certos conceitos, porém, a regência é que ficou errada. Alternativa correta. Alternativa A. E é isso daí. Falamos um pouco sobre pronome relativo, mas ainda vamos falar muito mais deles quando estivermos vendo especificamente regência, já que você percebeu que, além do emprego correto das referências, a regência sempre está acompanhando o pronome relativo.